das características marcantes do nosso estado, do estado do Maranhão, é a questão aeroespacial. Uma vocação natural que o nosso estado possui e que até o presente momento é muito pouco explorado. Cada estado tem as suas características. O Maranhão tem a cultura, tem o turismo, tem a agropecuária e tem também a questão aeroespacial. Bom, por que esse setor aeroespacial é uma característica, é uma vocação marcante do Maranhão? Principalmente devido à sua localização geográfica, próximo do Equador. Como nós sabemos, a Terra exerce um giro em torno do eixo que passa pelos polos, e quanto mais distante você estiver do eixo, maior é a aceleração centrífuga. Essa aceleração é que joga os corpos para fora da Terra. Desta maneira, como se deseja colocar um objeto no espaço, quanto mais força estiver somando nesse sentido, melhor. Por isso que não há centro de lançamento, base de lançamento próximo ao polo, porque a força para levar esse corpo até o espaço seria muito mais exercida pelo próprio corpo do que pelo movimento da Terra. Então, em função da proximidade do Equador, que é o ponto mais distante dos dois polos, maior essa aceleração, a aceleração centrífuga, e assim menos força o próprio corpo tem que executar para poder vencer a gravidade da Terra. Mas a vocação do estado do Maranhão não é simplesmente devido à sua localização geográfica, é também devido a outras características que nós temos, porque localização geográfica seria bem interessante ter um centro em cima da linha do Equador, e aí nós teríamos outros sítios com essa característica. A vantagem do Maranhão é que nós temos uma costa marítima muito grande e temos um porto muito produtivo. Então, quando a gente pensa em lançamento de grandes foguetes, é provável que esse material venha transportado por navios. Assim, se a gente fosse colocar um centro de lançamento no interior do Brasil, nós teríamos dificuldade com esse transporte. Teríamos que utilizar ferrovias ou rodovias. No caso, ferrovias nós temos muito pouco no Brasil, que as ferrovias não têm uma capilaridade como temos no caso das rodovias. Além do mais, se fosse através de veículos terrestres, você teria todo um incômodo de atrapalhar outros veículos, outros transportes. Então tudo isso dificultaria ter um centro no interior do país. Além disso, quando pensamos em fazer um lançamento do espaço, sempre há um risco do lançamento não ter sucesso. E nesse caso, em se tratando de um objeto voador, esse risco significa queda desse objeto. É diferente de um avião, que você tem um controle, alguém interno, que comanda aquela aeronave. No caso de foguete, você não tem essa pessoa, e quando tem, o controle não é tão forte quanto em um avião. Então, falha em lançamento espacial quase sempre significa um objeto que vai cair. Então, o centro de lançamento, ele praticamente sente a obrigação de ter um mar próximo, para que a área de queda seja no mar, que é uma área desabitada por seres humanos. Além disso, mar por mar, nós temos outros estados próximos também do Equador e próximo do Maranhão. Mas o Maranhão é que tem a costa maior. E não somente tem a costa maior, mas é uma costa aberta, que significa que se você colocar um centro exatamente no litoral,
você tem aí metade da área ou mais de água. Então, isso facilita que o lançamento seja direcionado para essa área, que caso haja algum problema, esse objeto então caia no mar, não atingindo nenhuma pessoa e não causando nenhum prejuízo a nenhum patrimônio. Então, por isso, o Maranhão tem essa vocação aeroespacial. Tem um outro fator que também facilita a implantação de centro de lançamento espacial, é a questão da baixa densidade demográfica. O local onde um sítio de lançamento deve ser implantado, o entorno dele deve ser uma área o mais desabitada possível. Isso tem dois motivos. O primeiro motivo é de segurança para a própria população, porque, como eu disse, havendo um risco, um objeto vai cair. Pode ser que ele caia no mar, mas pode ser que ele caia em terra. Se cair em terra, se você tem em torno do centro de lançamento uma área populacional muito grande, o risco de cair em cima de uma pessoa, em cima de uma casa, é grande. Então, no caso, o Maranhão tem áreas de costa que são plenamente desabitáveis. O outro fator de você ter uma baixa densidade demográfica em torno do centro de lançamento é que, se o centro precisar se expandir, ele tem área em volta que pode usar. O Brasil começou a sua trajetória nesse setor começou praticamente do zero, foi um programa espacial completo. Então, dessa forma, você começa pequeno e vai crescendo. Você não pode, logo desde o início, já começar com tudo grande. Então, ter área livre em volta significa que esse programa, tendo pleno sucesso, ele vai demandar no futuro mais área, e estando localizado em uma área desabitada, fica muito mais fácil você então conseguir expandir. Devido a todos esses fatores, então, o Maranhão tem uma vocação muito grande para o setor espacial. Veja que o centro de lançamento de Alcântara, ele foi implantado posterior ao centro de lançamento em Natal. Natal também tem uma área marinha muito grande, porém é uma área muito habitada. Hoje o centro já está totalmente tomado no seu entorno. Não há possibilidade em Natal de um crescimento de área. Desta maneira, o centro lá está limitado. Então, Alcântara, mesmo tendo seu centro implantado posterior a Natal, tem uma capacidade muito maior. A vocação do Estado do Maranhão para o setor aeroespacial não garante que esse setor, então, traga benefícios para a sua população. É necessário também que haja uma importância desse setor para o Estado e para o país. Quando se fala do setor aeroespacial, muitas pessoas pensam por que o Brasil, e também por que o Estado do Maranhão se preocupa com o setor aeroespacial, um setor muito restrito, se temos muitos problemas muito mais básicos, muito mais cotidianos a se preocupar. É verdade que outros problemas devem ser atacados, mas o setor espacial, ele é fundamental para o nosso cotidiano também. Por exemplo, uma questão do clima. Hoje nós sabemos que o clima afeta toda a população. Você, ao se planejar para sair de casa, se você já souber que no dia seguinte vai ter uma forte chuva, você pode não sair mesmo, ou então sair mais agasalhado, sair mais protegido. Como é que você vai saber então como deve ser o clima no dia seguinte? Para isso é necessário você ter dados que serão coletados por satélites. Esses satélites são colocados por foguetes. Então, você ter
satélites em órbita, significa que você vai ter muito mais conhecimento sobre o clima. A questão do clima não é somente para um conforto, para uma comodidade da população, embora também tenha uma questão de segurança. No Brasil, até que nós não temos tantas variedades do clima. Em outros países existem tempestades, nevascas, mas no Brasil também, às vezes, nós temos granizo, nós temos alguns perigos devido ao clima. Mas não é só por uma questão de comodidade da população. O clima afeta diretamente a agricultura. Nesse caso, você tendo uma noção de como o clima vai se comportar, os agricultores, os produtores, principalmente de grãos, podem se planejar melhor, podem tomar medidas para que essas mudanças climáticas não afetem tanto a produção. E aí, se nós não tivermos dados sobre o clima, a nossa produção de alimentos será menor. Tendo uma produção menor de alimentos, afeta o cotidiano de todas as pessoas. Afeta no sentido de uma escassez de alimentos, que para algumas pessoas significa você não ter acesso a esses alimentos, e também significa que nós teremos um problema de ordem econômica, porque com certeza os preços vão subir, causando então influência em todo o setor econômico da sociedade. Então, a questão aeroespacial ela é importante também para a agricultura. Logo, afeta toda a população no seu dia a dia. Além da agricultura e do clima, nós temos também a questão da defesa. Você tendo condições de fazer lançamentos espaciais, significa que em um caso de um ataque, nós teremos condição de nos defender melhor. Então isso implica que o Brasil, em um cenário internacional, tem muito mais respeito, tem muito mais voz, porque os outros países sabem que nós temos capacidade de nos defender. Além de uma questão de defesa, existe também uma questão de telecomunicação. Para você ter uma telecomunicação adequada, você tem que ter transmissão de dados via satélite. E aí novamente entramos na questão aeroespacial. Quem vai colocar esse satélite? No caso, até hoje, o Brasil contrata outros países para a colocação dos seus satélites de telecomunicação. Essa contratação ela é paga e a um preço muito alto. Então o Brasil fica na dependência desses outros países. Tem que fazer um agendamento prévio, não pode colocar assim que quiser. Tem todo um planejamento de como colocar um satélite no ar. Então, desta maneira, o Brasil fica na dependência de outros países com relação à telecomunicação. Já temos tecnologia para o desenvolvimento do satélite, mas precisamos saber nós mesmos colocar os nossos satélites em órbita assim que nós desejarmos. E telecomunicação hoje afeta todo mundo no seu dia a dia em todos os pontos. Significa internet, televisão, rádio, computadores, tudo hoje está conectado. Então toda a população ela precisa de um sistema de telecomunicação eficiente. Logo, quando a gente fala de setor aeroespacial, nós estamos falando também de telecomunicação e isso afeta toda a população. Então é ingênuo pensar que o setor aeroespacial não é um setor prioritário. Pelo contrário, ele deve ser tratado de forma primordial porque afeta muitos outros setores chamados cotidianos da população. Mas além de
uma influência no nosso dia a dia, o setor aeroespacial também ele afeta pontos que são, digamos, distantes do nosso dia a dia, como a medicina. O desenvolvimento de certos medicamentos, alguns muito específicos, passa por um estágio de baixa gravidade ou de ausência de gravidade. Assim, se nós dominarmos o setor aeroespacial, a nossa indústria farmacêutica poderá desenvolver esses medicamentos. E mais uma vez o Brasil teria a sua autonomia, não teria tanta dependência de outros países na questão da medicina. Então todos esses itens que dependem do setor aeroespacial, na verdade, eles fazem com que o Brasil não tenha uma total soberania. Nós dependemos de outros países para termos acesso total à telecomunicação, meteorologia e até mesmo a medicamentos. Logo, o setor aeroespacial é um setor primordial quando se fala de soberania nacional. Então, o Brasil, para diminuir a sua dependência ou mesmo se tornar independente, precisa ter um setor aeroespacial muito forte, muito bem desenvolvido e completamente nosso, sem depender de outros países. Bom, dada a importância do setor aeroespacial, é possível agora entendermos a vantagem de um desenvolvimento do setor aeroespacial para o Brasil. A primeira vantagem, que é o inverso que nós temos hoje nós estamos em desvantagem com relação a esse item, que é a parte comercial. Como eu já disse, o Brasil paga preços altos para colocar seus satélites em órbita. Outros países também assim o fazem. Então o Brasil, tendo um desenvolvimento do setor aeroespacial, ele passa a ser, então, um fornecedor de serviço. O que hoje ele demanda, no futuro pode ser, então, um fornecedor. Assim, outros países podem, através dos centros de lançamento do Brasil, colocar os seus artefatos espaciais em órbita, contratando serviço no país. Esse serviço é caro, então a primeira vantagem no desenvolvimento do setor aeroespacial para a nação é você ter acesso a divisas, onde os preços são em dólar, e assim nós teremos uma outra frente de obtenção de recursos para a nação. Mas a vantagem não é somente em termos comerciais para o Brasil. O lançamento, quando o Brasil assim o fizer de forma comercial, esses recursos irão para a União, que vai distribuir nas suas atividades corriqueiras. Mas outra vantagem do desenvolvimento do setor aeroespacial é a geração de emprego e renda. Para que esse setor, então, tenha sucesso, é necessário que haja um corpo técnico qualificado, diversificado e quantitativo. Logo, é necessário que haja contratação de pessoas. Não é um setor, embora dependente de muitas máquinas, mas não é um setor que trabalhe totalmente de forma automática. É necessário que haja pessoas que atuem nesse centro. Logo, diretamente nós teremos geração de emprego. Mas não somente as pessoas que vão trabalhar no centro que serão beneficiadas. Outras pessoas, outros membros da população também terão benefício, desde que o programa aeroespacial seja bem conduzido. Por exemplo, a população de Alcântara, que é a cidade mais próxima do centro, ela poderá ter fortes benefícios com o setor aeroespacial. Em todo mundo, desde a antiguidade, o espaço sempre foi um elemento de interesse, um elemento de atração, um elemento de curiosidade. Sempre o ser humano quis saber o que existe além da Terra,
além do nosso planeta. Essa curiosidade, ela até hoje faz com que, quando há um lançamento em outros países, haja uma movimentação de pessoas para presenciar aquele lançamento, para assistir aquele lançamento, ou mesmo quando não há um movimento de um foguete, há também um interesse de pessoas para conhecer o que é esse setor, o que esse setor faz, como é que ele trabalha. Logo, todos os pontos de lançamento de países democráticos, você tem a exploração do turismo em torno dessa atividade. Você tem pessoas que visitam cidades onde você tem um centro de lançamento apenas para conhecer o que é um centro. Claro que quando há um lançamento, existem também pessoas que vão assistir aquele lançamento. Como exemplo, nos Estados Unidos, onde há um centro de lançamento na Flórida, em torno desse centro existe até parque de diversão, museus e muitas lojas que vendem artigos que têm uma conotação espacial, desde pequenas lembranças como objetos mesmo relacionados com lançamentos, pequenos equipamentos. Então, a população em torno de um centro de lançamento, ela pode ser beneficiada através da visita de pessoas. E isso gera não somente emprego e renda para quem lida com, no caso, parques ou com museus, mas também toda a cadeia do turismo. Nesse caso, estamos falando de transporte, hotéis, também restaurantes, guias turísticos. Todas essas pessoas, elas podem ser beneficiadas com a atividade aeroespacial, que, como eu já disse, é um setor que demanda muito interesse de qualquer cidadão. Então, as vantagens em torno da questão aeroespacial para a população são grandes. Além da telecomunicação, além da agricultura, nós temos também a geração de emprego e renda. Ainda com relação à vantagem, nós temos também, no caso, para o país, a questão do desenvolvimento de tecnologias. E isso permite com que haja um estudo, haja uma pesquisa de desenvolvimento de novos produtos, de novos materiais, de novos processos. E isso, com certeza, também vai beneficiar a indústria nacional. Então, uma peça específica que precisa ser construída com uma tecnologia que só se obtém através do setor aeroespacial, essa tecnologia pode ser obtida com o aprimoramento, com o desenvolvimento desse setor. Que hoje, o Brasil, muitas dessas peças tem que importar. Se você tiver, então, um setor aeroespacial forte, nós teremos também tecnologia de produção desses outros materiais, dessas outras peças. E com isso nós temos um desenvolvimento da nação, não somente localizado onde está o centro, mas em outras partes também. Bom, mas para que essa vantagem de fato seja um sucesso, para que essa vantagem de fato seja obtida, é necessário que haja um planejamento. O Brasil, ele traçou no seu programa espacial uma rota muito bem pensada. O Brasil decidiu, há décadas atrás, criar um programa espacial completo. O que significa um programa espacial completo? Significa que o Brasil iria desenvolver desde a construção de foguetes, a construção de satélites, artefatos que ficam em órbitas, também
pela questão dos centros de lançamento. Ou seja, o Brasil decidiu construir os seus foguetes, construir os seus satélites e ele mesmo colocar em órbita esses satélites. A isso a gente dá o nome de Programa Espacial Completo. Essa decisão ela foi muito importante, que permitiu abrir várias frentes e dessa maneira o Brasil ser mais independente de outros países na questão aeroespacial. Dessa decisão até hoje, nós tivemos a parte dos satélites um sucesso. Hoje o Brasil praticamente é autônomo nessa área. Quem encabeça essa atividade é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, cuja sede é em São José dos Campos, São Paulo. Então, na parte de satélites, nós estamos bem encaminhados. As outras duas partes, construção de foguetes e o centro de lançamento, estão um pouco para trás. Na construção de foguetes, nós temos um pouco mais de avanço com relação à parte de lançamento. Nós já temos tecnologia para foguetes de médio alcance. Estamos agora desenvolvendo foguetes que conseguem atingir totalmente o espaço. E na parte de lançamento é onde nós temos muito a desenvolver. Já aprendemos bastante com o centro de lançamento da Barreira do Inferno, que fica em Natal, e também já aprendemos um pouco com o centro de lançamento de Alcântara. Mas ainda não temos total domínio sobre essa área. É necessário que haja mais investimentos, é necessário que o Brasil cresça na parte de lançamento. Agora, como o centro de lançamento fica em Alcântara, no estado do Maranhão, um ponto muito importante a ser denotado é que esse centro de lançamento, ele não somente fica no Maranhão, mas ele deve ser encarado como algo pertencente ao Maranhão. Infelizmente, a história nos mostra que nunca houve essa apropriação desse centro pelo Estado do Maranhão, pela população maranhense, pelo governo do Maranhão. Muito embora o centro de lançamento seja uma base militar, que por si só, por ser militar, já é algo muito fechado, algo muito restrito, mas o centro de lançamento ele não deveria ser visto como uma ilha cercado pelo mar Maranhão. Ele deveria ser visto, deveria ser encarado, deveria ser trabalhado como algo pertencente ao Maranhão, não somente dentro do Maranhão. Então essa ausência do governo estadual no setor espacial favoreceu o isolamento desse setor. Então todos aqueles benefícios, todas aquelas vantagens, você não vê diretamente na população, principalmente a população de Alcântara. Você praticamente não tem exploração de turismo devido ao centro, você não tem nenhuma atividade econômica na cidade de Alcântara em função desse centro, em função do setor aeroespacial, e você tem, na verdade, uma carência muito grande de muitos pontos da população de Alcântara. Se por um lado você tem dentro do município um setor de alta tecnologia, por outro lado você tem logo ali vizinho, pessoas muito carentes, sem acesso até mesmo à educação básica. Tudo isso se deve a uma ausência do governo do Estado, do governo municipal, na questão aeroespacial. É importante que esse governo, como já está demonstrando, e os próximos, tenha em mente, tenha muito claro, que o setor aeroespacial ele pertence ao Maranhão. Ele não é algo do governo federal, ele não é algo isolado do nosso estado. Ele tem que ser tratado como algo do Maranhão. Para isso é importante que haja uma política do setor aeroespacial dentro do estado. É importante que o estado possa, através desse setor, gerar riqueza para a sua população. E essa riqueza ela pode vir de várias formas. Ela pode vir desde quando o Brasil
começar a fazer lançamentos comerciais, uma parte do pagamento por esses lançamentos é necessário que fique dentro do Estado, que seja revertido em benefício para a sua população. Mas não somente com os recursos que vêm do exterior. É necessário também que haja dentro do Estado uma produção, uma geração de riqueza de outros entes, de outras entidades, além do centro. É possível que nós tenhamos dentro do Estado empresas, órgãos que desenvolvem produtos, processos voltados para o setor espacial. Quando um país precisar fazer um lançamento, muitas das vezes vai demandar serviços no setor espacial. Esses serviços, eles podem ser divididos com empresas locais. É o que acontece em muitos países. Quando você olha um foguete sendo lançado de uma base americana ou uma base europeia, não é só ali o governo que está fazendo aquele lançamento. Existe toda uma cadeia econômica, toda uma cadeia produtiva para que aquele lançamento ocorra, desde desenvolvimento de peças, equipamentos, como também softwares. Então, você tem todo um espalhamento de geração de riqueza em torno de um lançamento. O direto, o Estado cobrando por aquele serviço, e um direto, dividindo toda aquela atividade com outras entidades, no caso, empresas privadas. Essas empresas, se o centro de lançamento está no Maranhão, essas empresas elas têm que estar sediadas no Estado. Com isso, elas não somente vão gerar emprego e renda, como também vão gerar recursos para o Estado. Porque com essa atividade, o Estado vai tributar e vai receber impostos por conta dessa geração de renda. Logo, o centro de lançamento não é algo isolado do Maranhão. Não é algo que, embora dentro do Maranhão, mas não pertença ao Maranhão. Mas essa visão era que nós tínhamos no passado. Nenhum governo se preocupou com a questão aeroespacial, simplesmente deixava para o governo federal, deixava para a aeronáutica tomar de conta e tomar todas as decisões com relação a essa área. O que nós temos no momento é uma mudança de postura. O governo do Estado, ele deve e com certeza vai se preocupar com o setor aeroespacial, porque é um setor estratégico para o país, e se é estratégico para o país, ele com certeza é estratégico para o Estado. Como já foi dito, esse setor, uma vez funcionando a pleno vapor, nós teremos muito mais riqueza para o nosso Estado. Então, é importante que haja um planejamento de como atuar, como o Estado possa atuar nesse setor. É claro que as decisões técnicas a respeito do centro são tomadas pela aeronáutica, são tomadas pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, mas outras decisões em torno desse setor podem ser tomadas pelo governo do Estado, pela população maranhense. Para isso nós temos que ter um planejamento. Esse planejamento vai desde despertar do interesse de jovens para o setor, e esse despertar ele vem com a implantação de museus espaciais, a implantação de planetários, a implantação de centros de cultura para a difusão do setor aeroespacial. Mas passa também pela atração de investimentos para a geração de empresas voltadas para esse setor. É necessário que o governo do Estado tenha uma política de facilitação da implantação de empresas aqui dentro do Estado que produzam materiais, objetos, software para o centro de lançamento.
O importante é que o Estado favoreça isso. É importante que não fique simplesmente à espera de um empresário que enxerga uma oportunidade. É importante que o governo faça essa atração. E o que nós estamos vendo nesse momento é exatamente nesse sentido. Esperamos que em breve nós tenhamos todo um cenário diferente no setor aeroespacial no estado do Maranhão.